Bom, a gente começa o programa de hoje tratando das emendas PIX, porque tratamos ontem aqui sobre o almoço com os chefes dos poderes para buscar um entendimento. E o entendimento foi alcançado da seguinte forma: as medidas vão ser mantidas, mas com novos critérios. Quem conta para a gente em detalhes é Rani Veloso, de Brasília. Confira. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, depois da reunião entre os três poderes, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, falou com a gente. Ele disse que o resultado sobre a reunião com os ministros do Supremo Tribunal Federal e com os ministros do governo federal que representaram, o Poder Executivo, foi uma reunião que teve um saldo positivo. Inclusive, eles cogitaram acabar com as emendas PIX, que são aquelas de transferência especial e que originaram toda essa discussão com a possibilidade ali de acabar com esse tipo de emenda, mas chegaram a um acordo. Portanto, as emendas PIX continuam, porém com um novo modelo. Elas terão de ser destinadas às obras que já começaram e também terão de ser definidas com uma certa antecedência e especificação. Vamos ver o que Pacheco falou. Alguns parâmetros e alguns ajustes que vêm muito a calhar e são muito importantes para o Brasil como um todo na execução orçamentária. Primeiro deles, a compreensão de que as emendas parlamentares são um instrumento democrático e muito importante de concepção do orçamento. O orçamento não pertence exclusivamente ao Poder Executivo. Ele pertence ao Brasil e é feito tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Segundo lugar, que essas modalidades de emendas parlamentares, que são as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão, são instrumentos legais e legítimos de participação orçamentária pelo Poder Legislativo e que devem sofrer ajuste justamente para se buscar o máximo possível de transparência, de rastreabilidade e de eficiência no gasto público. Bom, Ananias, é isso. Eu fico por aqui. Boa noite para vocês e até amanhã. Obrigado, Raniele Veloso, de Brasília. A gente tem, inclusive, imagens do almoço, desse encontro entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o procurador Gonê também presente no encontro que não é um encontro comum, que acontece de forma rotineira. É um encontro que mostra, inclusive, a complexidade desse caso para o país, para os poderes. Encontro convocado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Você vê aí os ministros Gilmar Mendes, o ministro Edson Fachin, o próprio ministro Barroso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco lado a lado. Isso hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso que falou e foi na linha em exato desta cobrança por transparência na destinação das emendas. Vamos ver. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. O país está precisando com urgência de uma nova lei que discipline essa matéria, as finanças públicas, de uma maneira geral. E todos preocupados também com a governabilidade, de modo que nós conseguimos equacionar algumas das questões que mais preocupavam. Olha, nós temos emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão e ainda as emendas PIX. O Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota sobre o resultado desta reunião. Na nota, ele aponta as providências tomadas no encontro.
Vamos ver então por partes para você entender. A nota fala sobre emendas PIX, como é que elas ficam a partir de agora, depois desse encontro com os chefes da Câmara e do Senado Federal. Põe a cartela para a gente ver. Olha aí, emendas PIX, elas estão mantidas, continuam sendo impositivas, devem ter a identificação antecipada. A gente não tinha identificação de quem era o autor daquela emenda, agora vai ter. Deve ser prioritária para obras inacabadas e também passarão por uma prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União. Esses 5 pontos foram definidos nessa reunião, nesse encontro. As emendas individuais, que não são emendas PIX, elas continuam sendo mantidas impositivas e vão passar por uma regulação que vai ser definida, que vai apontar quais são os impedimentos. Essa regulamentação vai acontecer em até 10 dias. Haverá impedimentos para emendas individuais. Saberemos daqui a 10 dias. Agora, com relação às emendas de comissão, como é que ficou definido nesse encontro? As emendas de comissão, vamos lá com as de bancada, depois as de comissão. As de bancadas são destinadas a projetos estruturantes em cada estado, ou seja, a prioridade são para obras estruturantes no estado. E também está vedada a individualização. Não pode uma emenda de bancada ser de um parlamentar, ser de um senador, ser de um deputado. Isso contraria a natureza da emenda, mas vinha acontecendo. E as emendas são para o Estado, não podem ser para outro Estado. Isso também vinha acontecendo. E as emendas de comissão, elas serão destinadas a projetos de interesse nacional ou regional definidos de comum acordo entre legislativo e executivo. As emendas de comissão não têm o caráter impositivo que as emendas individuais têm, assim como as de bancada também não têm, mas elas entram num caráter nacional e regional. Por exemplo, Comissão de Saúde para obras e ações de impacto nacional ou regional na área de saúde e por aí vai. Essas emendas que por muito eram usadas dentro do xadrez político do Congresso Nacional em busca de atender aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. Tá aí, estas foram as medidas anunciadas na reunião. Osmando, inicialmente a gente tinha dúvida se esse acordo ia chegar. Esse acordo chegou. O governo cedendo de um lado, o Congresso cedendo do outro, o Supremo Tribunal também cedendo do outro. Mas pelo que foi definido, é possível apontar um vencedor nesse embate? Olha, Ananias, eu reitero aqui o que disse ontem, que esse encontro de hoje seria o fato político mais importante talvez do ano no Brasil, porque ele veio para conter um desacerto enorme no uso do orçamento por parte do Congresso, veio para restabelecer o poder do Executivo na distribuição do orçamento com a partilha, evidentemente, do Congresso Nacional, e veio para conter os abusos e a indecência da falta de explicação para onde esse dinheiro era encaminhado. Foram quase 4 horas de conversa em torno de um único assunto, na busca de um entendimento e que se chegou, na minha visão, a um denominador comum que precisa, a partir de agora, ser detalhado. A presença unânime dos 11 ministros é um detalhe que me chama a atenção, porque a gente tem acompanhado o presidente do Supremo, de vez ou outra, quase sempre, convoca um almoço com alguma autoridade interessada, mas nunca houve, até hoje, a presença unânime dos 11 ministros. Eles foram ali para dizer ao ministro Flávio Dino que estavam ali para apoiá-lo, que ele não estava só nesse embate que o Congresso Nacional tentava travar contra a Suprema Corte.
Um fato importante que eu considero é que a primeira decisão, a de fazer um novo reparo, uma nova condução na distribuição das emendas PIX, mantendo as emendas, mas dando a ela o caráter de clareza, de rastreabilidade e de transparência que estava faltando, me parece que essa lógica chegou à cabeça do presidente das duas casas, da Câmara e do Senado. Um outro aspecto importante que eu considero no resultado desse encontro de hoje é acabar com a chamada rachadinha das emendas de bancada. O que são as emendas de bancada? São aquelas emendas para projetos estruturantes, grandes projetos, grandes obras em cada estado. E isso era alguma coisa que a prática sempre mostrou que todos os parlamentares daquele estado estavam a favor, iam bancar aquele recurso transferido. O que é que eles faziam? E aí veio o nome de rachadinha. Pegava esse valor, distribuía igualitariamente entre eles, e aí se fazia a distribuição ao bel prazer, interferindo, aí sim, nos executivos estaduais que passavam a não contar com grandes obras, mas ter uma pulverização a bel prazer do presidente da Câmara ou do presidente do Senado. Acho o encontro muito positivo e acho que a partir de agora a gente vai ter mais clareza e que a partir de agora também, pela força que o Supremo demonstrou hoje, com seus 11 ministros presentes, presença também do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, vai fazer com que Câmara e Senado pensem duas vezes como agir a partir deste momento. Olha, tem um aspecto que eu achei interessante com as mudanças na emenda de bancada, é que a coletividade vai ter que trabalhar. Né? Coisa que não acontecia. A coisa estava tão largada que eles usavam essa ferramenta, que é a tal emenda de bancada, para individualmente tirarem benefício próprio. Um outro aspecto que eu achei muito interessante também, que estão nas emendas PIX, é a prioridade para obras inacabadas. Porque nas obras, no início de obra, é muito mais fácil você burlar. Porque as licitações ou elas são direcionadas ou então sequer existem. Como não tinha e não tem ainda, né, nenhum tipo de controle sobre isso, a gente vê muito dinheiro que foi liberado sem que haja uma fiscalização, porque não havia transparência. E outra coisa também é que vai ser investigado, né? Vão ser investigados as aplicações dessas emendas. Então, muita coisa, como o João falou ontem aqui, vai surgir daí. Muitas denúncias de corrupção vão acontecer com certeza. Eu acho assim que dentro de um ambiente em que era totalmente desvantajoso para o Executivo e para o próprio Judiciário, na medida em que o Judiciário vem sendo vítima de achaque e tentativa, inclusive, de emparedar o Supremo, né, com aquelas decisões do Arthur Lira de desengavetar aquelas propostas que mexem com a estrutura do Supremo. Então, foi o que melhor se conseguiu tirar dali, né? Eu estava vendo a foto do almoço. É claro que registro fotográfico a gente não tem leitura labial, nem tem movimento, mas beira uma civilidade que a gente não imaginou que fosse acontecer. Repito, claro que não sabemos exatamente qual foi o tom, mas todos os que foram ouvidos pelos meios de comunicação, os meios de comunicação conseguiram ter acesso às pessoas que participaram, disseram que lá em nenhum momento foi feita nenhum tipo de ameaça, como a gente imaginou que poderia vir a ter. Então, eu acredito que, por ter sido no Supremo, eles serem os anfitriões, os 11 ministros estarem presentes nesse almoço, criou-se um ambiente em que ali ficou muito claro que é preciso, sim, se dar um freio, algum tipo de freio. Não é o ideal, mas é menos ruim que 50 bilhões de reais
de dinheiro público, dinheiro da população que foi distribuído, que vai ser distribuído esse ano, que continue dessa forma. Aí é um absurdo sem tamanho. Lembrando que esses 50 bilhões em emendas indicadas pelos parlamentares é metade do que o governo tem para investir no país. Então é muita coisa. No ano hoje, comprometida já, né? O Congresso é quem manda no orçamento, né? É isso. Existem alguns ministérios, só para complementar, alguns ministérios, como o da Saúde, que é um ministério muito importante, que o Congresso tem mais dinheiro do que o próprio Executivo. Sim. Então, toda vez que eles criticarem a ministra da Saúde, há sempre de se lembrar que tem mais dinheiro o Congresso. É por isso que o Centrão ataca tanto o Ministério da Saúde, a ministra da Saúde. E olha que nós estamos falando da saúde, não é qualquer ministério, Não, né? Não é qualquer ministério, é saúde. França. Chegou-se à conclusão do que deveria ser o mínimo para tudo que envolve dinheiro público: transparência, rastreabilidade. Não deveria ser sequer necessário a Justiça ou o Judiciário agir nesse caso. Bastava seguir o bom senso. As emendas PIX são dinheiro do povo, dinheiro da população que vem do pagamento de impostos, do orçamento da União. Então, essa transparência deveria ser o mínimo, mas precisou de todo esse escarcéu, de toda essa confusão, dessa crise entre os poderes para os parlamentares, deputados e senadores aceitarem que essas emendas elas sejam fiscalizadas, que haja uma transparência mínima. Então, eu sou um pouco descrente de que a situação vai melhorar momentaneamente, mas novas crises irão surgir com o passar do tempo, com o passar dos orçamentos, porque o que se vê é que esse Congresso, o que menos se tem é limite, é um freio. Subiram abruptamente o valor dispensado para campanhas eleitorais, subiram abruptamente o dinheiro dispensado para os partidos políticos, vem subindo ano após ano o dinheiro destinado para as emendas parlamentares e não vai acabar por aí. Novas crises vão surgir com o passar do tempo, Ananias. Alessio. Ananias, o ideal era que realmente as emendas PIX fossem extintas, né? A gente vê aí que é um valor que até então a gente não sabia para onde ir. Agora eles têm aí essa alternativa de mostrar para a população uma certa transparência. Eu concordo com o França, eu sou um pouco reticente sobre se vai dar certo, se vai ser tão positivo assim para a nação essa decisão tomada na reunião de hoje, porque na teoria pode parecer bonito, pode parecer positivo, ideal, mas na prática a gente sabe que sempre eles conseguem um modo de burlar. A gente falando agora, inclusive, de que são 50 bilhões. Isso mexe com todo o orçamento, porque é um valor que poderia ser investido pelo governo federal, pelo executivo em obras estruturantes, obras grandiosas, não só em um estado, mas em regiões do país, vão seguir agora para ser destinadas por deputados, por senadores. O senador Rodrigo Pacheco falou, inclusive, na entrevista aí, que o Congresso ele tem sim um poder de participação na indicação do orçamento. Tem porque eles obrigam essa participação, eles chantageiam ali o próprio governo, até mesmo o próprio STF, como a Cíntia bem destacou, bem lembrou. Caso não tenham essa participação assegurada, eles ameaçam aí retirar poderes, não só do Executivo, mas também do próprio Judiciário, ameaçam até mesmo impeachment. Olha só o nível que a gente chegou. Enquanto o Judiciário brasileiro, enquanto o Executivo está nas mãos hoje do Congresso Nacional e de parlamentares que pensam em si só, não pensam muitas vezes no coletivo, não pensam na população. Aguardar, e eu reforço o ponto que a Cíntia trouxe. O Tribunal de Contas da União agora fiscalizará de perto as emendas PIX, daqui para frente e daqui para trás também. Então, o alerta que o João Carvalho fez ontem aqui tem todo sentido, porque daí deve vir um esqueleto, né? Esse armário. Não tem nada a temer, então não tem problema. A fiscalização é sempre bom no serviço público. É verdade.